Boa noite, pessoal. Iniciando aqui a nossa live 10 minutos mais cedo. Já já eu vou explicar o porquê. 20 horas e 20 minutos. Nossa primeira live do ano de 2020. Aqui eu tô no Instagram e aqui eu tô no Facebook, tá legal? Boa noite, Ney Pinturas Profissional entrando na live. É uma honra, é um prazer. Valeu aí pela participação. O porquê que eu estou entrando mais cedo, né? Vou aproveitar esse comecinho de live aqui para poder dar alguns avisos, né? A partir da semana que vem, a nossa live ela retoma às terças-feiras. Fiz agora, nas últimas 2 semanas, quinta-feira após Natal e quinta-feira agora após Réveillon, né? Devido aí os dias festivos, as terças-feiras eram dias aí de véspera, então eram dias aí bem complicados para poder fazer a live. Até tentei fazer a live no dia 24, mas além da audiência não ter comparecido, eu tive um problema também com a conexão da internet onde eu estava. Tá? Vou alternar aqui a câmera do Instagram e a câmera do Facebook, tá legal? E aí resolvi fazer essa live pós-Réveillon hoje, quinta-feira, às 20 horas e 30 minutos. Então, eu resolvi entrar um pouco mais cedo, né, às 20h20, para poder dizer que, a partir da semana que vem, a nossa live semanal, ela vai ser realizada às terças-feiras, né, como nas iniciais, e o horário vai ser às 20 horas e 20 minutos, ou seja, a partir da semana que vem, nossa live semanal, Facebook e Instagram, ela acontece toda terça-feira, às 20 horas e 20 minutos, beleza? Bom, quero desejar mais uma vez aqui, já fiz algumas postagens, mas quero desejar mais uma vez aí um feliz ano novo, um feliz 2020, repleto de paz, de alegria e de saúde aí para todos vocês, tá legal? E o tema da nossa live, né? O tema da nossa live de hoje é como formar uma equipe comprometida. Tá? Vou começar a live oficialmente às 20h30, conforme anunciado, mas estou fazendo aqui um aquecimento, enfim, dando alguns recados, esperando o pessoal aí a entrar, né, tanto no Facebook quanto no Instagram, para a gente poder começar a live aí com uma galera legal participando. E fala, Milton, beleza? Acompanho você aí. 2020 é marketing. É para poder marcar, né? Então, agora, toda terça, 20h20, a live semanal. E voltando um pouquinho aqui, né? Resolvi começar um pouco mais cedo, até para poder anunciar que as próximas serão às 20h20. E também para dar uma chance aí para o pessoal voltar, né? A gente teve agora aí esse período de festas, Natal e Ano Novo, todo mundo voltando daquele jeito, né? Com o freio de mão um pouquinho puxado, mas vamos que vamos aí para mais um ano, que vai ser um ano bem legal. Eu acredito bastante vai ser um ano que, para nós da construção civil, para nós que atuamos aí, seja qual for o ramo da construção civil, mas é um ano que promete ser um ano bem, bem bacana, muita coisa acontecendo, boas obras acontecendo, tá legal? Então, tenho fé e acredito que vai ser um ano legal, mas vamos fazer por onde, vamos trabalhar bastante para isso, tá certo? E falando de ano com uma boa perspectiva, né? A gente que atua com mão de obra, dependemos aí bastante de termos uma boa equipe. Então, por isso que eu resolvi logo nessa primeira live de 2020 falar sobre, né, como formar uma equipe comprometida. Francismar Pintor manda um alô para a turma do Acre. Poxa, legal o pessoal do Acre me acompanhando aqui. Um grande abraço, é uma honra. Bem legal. Pessoal, é o seguinte, até para poder dar alguns recados, eu preciso que vocês, né, participem da live. Por favor, fique à vontade aí para poder mandar a tua pergunta sobre o tema, né? Se é importante, se faz sentido o tema dessa live. Eu entendo que é uma grande dificuldade, não só para nós profissionais aí que atuamos no segmento de pintura, mas também para todos quem resolve empreender. Depende muito de pessoas, né? Dizem que o ser humano, né, está fadado a ser substituído pela máquina,
Mas não tem jeito, a própria máquina vai ser operada por um ser humano. Então, assim, é super importante a gente saber trabalhar em equipe, né? Ter aliás, uma boa equipe, uma equipe que esteja comprometida com o nosso trabalho. Então, para mim é importante aí para vocês, para mim é importante a opinião de vocês, faz sentido, né? Esse tema, quem está de acordo aí, se puder dar um joinha ou falar eu, se está de acordo aí com o tema de como formar uma boa equipe comprometida, a cena, enfim, já começa a deixar o teu comentário, a tua pergunta para a gente poder falar sobre isso, tá? Legal, Requinte Pinturas, bacana, valeu aí pelo sinal de positivo. Pessoal aqui do Facebook também, Lúcio Flávio, boa noite. Alano, boa noite. Bacana a participação do pessoal. Vou dar mais um tempinho aqui para poder iniciar oficialmente a live, né? Fazendo um aquecimento aqui. O final de ano foi, graças a Deus, muito bom. Em família, comendo bastante, né? Tomando uma cervejinha para relaxar, mas foi bem legal, graças a Deus, tudo certo e estamos aqui para mais um ano. Legal, Quality Pintura. Milton Toshi, me corrige se eu estou falando correto, tá, Milton? Concorda também, legal, bacana. Vou falar um pouquinho de algumas práticas aí que eu tenho aplicado lá no meu negócio, né? O que tem nos levado a criar comprometimento, né, da equipe. Não é fácil, tá? É um trabalho que exige continuidade, não é um trabalho que tem começo, meio e fim, ele é um processo, então ele tem que ser revisto constantemente, né? Então, por isso o tema de hoje aqui. Bom, pessoal, Alano Araújo aqui, eu preciso. Bom, bacana, legal. Então fica aqui comigo até o final da live para a gente poder trocar uma ideia e discutir aí sobre o assunto de formação de equipe comprometida, tá legal? Eu vou falar de algumas práticas aí. Já não vou dizer sofri, mas já penei muito. Quando a gente fala de equipe, a gente depende 100% de mão de obra, né? Então, pô, quais são as boas práticas? O que a gente pode fazer? O que eu tenho visto? O que eu trouxe para o meu negócio? O que vocês têm feito para poder ter comprometimento da equipe, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Peço a paciência de vocês mais um pouco, tá bom, pessoal? Vamos ver se a gente... Vamos esperar aqui oficialmente o horário das 8h30 para a gente começar. Bom, legal. Já assinei todo mundo. Renan Bielli entrou, não tinha assinado. Vitor Henrique, fala, Vitor, boa noite. Vitor trabalha com a gente. É isso aí. Falta um minutinho, já já a gente começa. Se você quiser mandar tua pergunta, quiser mandar algum comentário, alguma prática, vamos lá. Prometo responder e comentar sobre todas as postagens que vocês, os assuntos que vocês trouxerem aqui. Tá legal? Um minutinho para a gente poder começar. Vocês estão me ouvindo bem? Desculpa, não fiz essa pergunta. Puder me assinar aí um ok, já me ajuda bastante. Legal. Pessoal lá da empresa acompanhando aqui também a live. Bom, vamos lá. Vamos começar, pessoal. 8h30. Vamos começar oficialmente aqui a nossa live. Hoje, dia 2 de janeiro de 2020. Oficialmente começando nossa primeira live. Falar que a partir da semana que vem nossa live volta às terças-feiras, às 20h20, tá legal? Em homenagem ao ano de 2020. Hoje a gente vai falar o seguinte, pessoal. O tema é como formar uma equipe comprometida. Tá legal? Algumas pessoas já me acenaram, que estão de acordo aí com o assunto. Se vocês aí que estão entrando agora, Insta e Facebook, me acena se está de acordo. Se é uma dificuldade para vocês, formação de equipe, ter equipe comprometida, para quem tem muita rotatividade,
de pessoal, isso é um grande dilema para quem trabalha com, que depende de mão de obra ali de uma forma 100% efetiva. A gente que é da pintura sem mão de obra não vai a lugar nenhum, por mais que tenham surgido aí nos últimos anos os sistemas de pintura airless, enfim, a mecanização tem contribuído para a redução de mão de obra, mas a mão de obra, ela sempre vai ser muito importante, tá certo? Deixa eu desligar aqui que eu estou com um ventiladorzinho aqui, mas ele está me... Acho importante, né? Quem nunca penou com mão de obra, enfim, é um tema bem delicado e a gente depende muito. E eu quero falar de uma forma bem prática, assim, até com algumas coisas que nós temos feito lá na empresa, que tem nos ajudado, enfim, tem diminuído a rotatividade e aumentado o comprometimento das pessoas que trabalham com a gente. Isso é muito importante. Como eu disse, não é algo que tem início, meio e fim, é um processo, ele é contínuo e tem que estar sendo revisado o tempo todo. Algumas pessoas já me sinalizaram que o tema é legal, enfim, inclusive alguns aqui já disseram que precisam, Alana Araújo. Bom, vamos lá. Quem está passando dificuldade aí, quem tem tido rotatividade na equipe, dá um joinha. Se quiser fazer algum comentário, fica à vontade também. Tá certo? Bom, vamos lá. Pessoal, é o seguinte. É muito importante, né? É fundamental, principalmente para nós que atuamos aí com prestação de serviço falando de pintura, o engajamento da equipe. Ter uma boa equipe. O Washington me perguntou se eu já tive dificuldade. Sim, por isso foi um tema que eu resolvi falar logo hoje, porque é uma dificuldade que eu tive nos últimos anos. Eu não vou te dizer, Washington, que está totalmente resolvido, porque vira e mexe, a gente sempre tem alguém não tão comprometido na equipe, ou com alguma dificuldade que acaba impactando no desenvolvimento da equipe como um todo, mas são situações que, se a gente souber como administrar e ter paciência, a gente consegue reverter. A gente está numa época que o país ele ainda está se recuperando de uma recessão, né? O tema é forte, o pessoal da Quality comentando. O país ele está voltando, ele está se recuperando de uma recessão. O que aconteceu nos últimos anos? Quando havia uma grandeza de obras, né? Uma safra muito boa de obras para todas as pessoas que atuavam de forma geral na indústria, enfim, falando de construção civil, faltava mão de obra, era muito escassa mão de obra de qualidade. Então, com o boom dos últimos anos que aconteceu na construção civil, profissional bom estava com o serviço até o pescoço. Mas como tinha muita demanda e faltava profissional, a gente era obrigado a formar muito rápido. Isso acontecia com o quê? Que havia muita rotatividade e assim, você não consegue formar um pintor da noite para o dia. Tá? Hoje, a coisa inverteu bastante. Com a recessão, volto a dizer, o negócio, né, o mercado de modo geral, ele está se recuperando, mas ainda os reflexos da recessão, eles ainda permanecem. Então, o que é importante nesse momento? O que é importante não, o que é interessante nesse momento? Com a baixa do mercado, né, ou com a recuperação, existem mais profissionais que são competentes e preparados, dispostos no mercado. Então, o que a gente consegue fazer? Ser mais seletivo, tá? Ou seja, temos bons profissionais disponíveis no mercado, então a gente que depende de equipe que pode formar, a gente tem um ponto positivo, a gente consegue ser mais seletivo. Há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, era totalmente ao contrário. O cara passava na rua e falava que era pintor, pô, você puxava, me traz ele aqui que eu estou precisando. Porque era uma época que a mão de obra que era boa estava escassa. Hoje é totalmente diferente. Realmente os profissionais que são bons, eles estão trabalhando? Sim, não estão todos parados. Mas com a recessão, a oferta de bons profissionais no mercado ela é bem maior. Então, eu vejo que é um ponto positivo, a gente consegue ser mais seletivo. Porque um ponto fundamental para você formar uma boa equipe é você ser seletivo com as pessoas que trabalham com você. Eu
vou te falar uma prática que é importante lá nas decisões, na composição de equipe que trabalham lá na empresa. Primeiro, a gente avalia a pessoa, o lado ser humano, né? Enfim, procura trabalhar com pessoas que são de referências, principalmente com funcionários que já trabalham com a gente, porque trabalhar com desconhecidos é bem complicado, principalmente quando você não tem referência. Alguns profissionais que trabalharam sempre de forma autônoma não tem registro em carteira. Mas quando você conversa com um profissional, você entende, né, a gente que já está há muito tempo no mercado, que o cara tem uma certa experiência, ele sabe do que ele está falando, mas só que como você não conhece, você você acaba dando uma oportunidade por aquilo que ele te disse, que ele te vendeu. Mas trabalhar com alguém que não é indicado, eu particularmente acho muito perigoso. Até faço algumas contratações sim, mas quando a gente tem o máximo de informação possível para poder se certificar que aquela pessoa que a gente está contratando tenha procedência, né? Então, eu acho que como a gente pode ser seletivo nesse momento, além da demanda de profissionais em alta, profissionais bons que estão disponíveis, a gente tem que procurar trabalhar com pessoas que possuem referências e principalmente por indicações de funcionários que já trabalham com a gente. Vou inteirar um pouquinho aqui com as pessoas para poder ficar uma live mais dinâmica. O Medeiros SJ diz o seguinte: dizem que não falta trabalho, e sim mão de obra. Você acredita nisso? Medeiros, excelente pergunta. Olha, eu vou usar uma palavrinha que eu gosto muito, mas eu vou responder, não vou fugir, não. Depende, tá? Eu entendo que existe sim trabalho, principalmente para o profissional que está preparado. Existem, como eu disse, com a demanda que nós tivemos aí de muitas obras no passado, profissional ruim, vamos dizer assim, profissional que se dizia profissional, mas era enganador, até conseguia trabalhar muito e ganhar dinheiro. Mas e agora com a baixa? O que aconteceu com esse cara? O que esse cara já não fez de ruim por aí? Então eu acho que o cerco dele fechou. Então eu entendo que com a diminuição de demanda de trabalho, só ficaram os bons profissionais, aqueles que já vinham de tempo atrás desenvolvendo um bom trabalho. Mesmo assim, para esses caras não tá fácil, até digo para a gente lá, não tá fácil. Os últimos anos foram anos assim, super de luta, de disputa, de brigar mesmo, porque, querendo ou não, no mercado que eu atuo, que é o mercado de alto padrão, muitas empresas e muitos profissionais que são bons. Então, de uma certa forma, o mercado é competitivo. O que a gente tem que fazer para poder sair um pouco à frente e fugir da concorrência? É tentar levar um diferencial para o cliente, enfim, ser contratado por valor e não somente por preço, né? Mas eu entendo que, assim, vou ser bem sincero, na minha realidade aqui em São Paulo, nas cidades que eu normalmente costumo atuar, Medeiros, Jundiaí, Campinas, tem muita obra acontecendo. E assim, um outro dado, eu tenho conversado com alguns construtores que atuam no alto padrão e eles me reclamam da falta de bons pintores. Então, assim, eu não estou querendo colocar isso como uma verdade, mas assim, são donos de construtoras que já atuam há muito tempo e que continuam atuando em um mercado que é muito forte, todos eles estão reclamando de empresa de pintura séria, empresa de pintura comprometida, né? Então eu entendo que não, nós não temos, Medeiros, trabalho como havia há 7 anos atrás, mas o mercado ele voltou sim, tá? Ele está aquecido. Eu entendo que falta sim mão de obra de qualidade, tá certo? Espero ter respondido a tua pergunta. Se eu respondi, me dá um joinha. Se não, eu respondo. Quero que fique claro aí até pela tua participação. Tá legal? Então, assim, Medeiros, eu não sei se você puder até me falar qual que é a região que você atua, dependendo de como for, eu consigo até te dar um feedback, né? E, assim, conheço o mercado do Vale do Paraíba também. Enfim, essas regiões aqui de São Paulo, interior de São Paulo, Vale do Paraíba, a demanda de obra, ela tá bem grande. Então, eu entendo que falta profissional sério. Os profissionais sérios, eles vão se diferenciar e vão, sim, ter trabalho, tá legal?
Bom, seguindo aqui, Pintex Pinturas, deixa eu ver. Pintex Pinturas. Aqui em Salvador, mão de obra é muito ruim. Quando estou com muitas obras, dá problema para contratar e a qualidade cai. Legal, pessoal da Pintex. Vou fazer um comentário. Eu tenho saindo um pouquinho daqui do... Como a gente está falando de formação de equipe, né? Legal interagir com vocês. Eu tenho uma parceria com uma empresa, uma empresa a nível nacional, né? Que nós licenciados atuamos, né? Fazendo a aplicação dos sistemas dessa empresa, que é a Miyake Revestimentos. E a licenciada de Salvador, a gente tem um grupo de WhatsApp, e olha só, ela é uma das melhores licenciadas, pelo menos ela foi em determinado momento, e ganhou inclusive um prêmio a nível nacional por ter sido a maior licenciada do Brasil, isso trabalhando em Salvador. Detalhe, eu não sei ao certo, tá? Mas até onde eu sei, praticamente, eu vou falar porque eu não tenho um número aproximado, mas 70% da mão de obra dela eram pessoas que iam de São Paulo para lá para poder atender a demanda. Olha só, e Salvador é um baita de um mercado. Se eu não me engano, é a terceira ou quarta cidade do Brasil, aí com mais de 3 milhões de habitantes. Posso estar me enganado aqui, mas é no mínimo isso, são 3 milhões. E é uma cidade que eu já conversei, inclusive, com algumas pessoas que atuam, e eles realmente, o pessoal aí da Pintex, reclamam com a falta de mão de obra de qualidade. Então, o pessoal que está em Salvador, você e o pessoal aí, é uma grande oportunidade para poder se diferenciar. Tá legal? Valeu aí, pessoal Pintex Pintura Salvador, pela participação. Valeu, Medeiros. Obrigado. Aqui no Facebook, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Até então, não. Pessoal do Instagram interagindo mais aqui. Tomar uma aguinha aqui, pessoal, me dá licença. Bom, enfim, dando sequência aqui na nossa live. Então, eu acho que ser seletivo, né, no momento de mercado retomada é bem importante, tá legal? Uma outra coisa que é super importante, que é um dos casos de mais rotatividade na construção civil, que eu percebo, inclusive ouvindo pintores, enfim, pessoal que já trabalhou, que trabalharam em outras empresas, que vieram trabalhar com a gente, é a forma de como eles eram tratados. Eu entendo o seguinte: educação não faz mal para ninguém, é super importante, e eu acho que assim, o grande diferencial para você formar e ter pessoas que trabalham contigo, que sejam comprometidos, é a forma como você trata o teu funcionário. Eu acho que isso é fundamental. A gente está no ano 2020, a gente não está mais na época do militarismo, enfim, aquele esquema de fazenda, né, que é na base do chicote. Eu acho que o ser humano não pode ser tratado dessa forma. Não acredito nessa forma de agir por poder. Lógico que em algumas situações, sim, a gente tem que ser enérgico. Quem está no comando, quem lida com pessoas, tá? Não pode perder comando, tem que ter comando, tem que voz ativa. Mas isso a gente consegue através da forma que a gente trata as pessoas, tá? Ou seja, se você trata o teu funcionário com respeito, a grande chance dele te devolver o respeito é bem grande. Se ele não te devolver, corta, entendeu? Eu acho que vale a pena sim. Eu não, inclusive, eu já presenciei em obras, empreiteiros, assim, patrões tratando funcionário de qualquer forma e principalmente na frente de outras pessoas. Eu acho assim, uma baita sacanagem, uma falta de educação, você, na minha opinião, tá, gente? Você repreender um funcionário ou dar uma famosa comida de rabo na frente de outras pessoas. Eu não sou a favor disso, a não ser que haja a necessidade. Eu digo muito. Sempre que eu tenho que falar alguma coisa com alguém que trabalha comigo, eu chamo de canto, em particular, papo reto, de forma educada sempre, e aí sim você fala, você repreende, né? Ah, mas Rodrigo, você está falando é muito fácil, e se acontece de alguém numa hora que você está lá numa obra, você é educado com o cara te peita, olha,
não devolva na mesma altura, porque você acaba criando um clima não tão bom para a obra. Respira fundo, sei que não é fácil, chama o cara de lado, suspende, enfim. Tem alguma ação, mas assim, não perca o comando, não. E se você entrar na falta de respeito, você acaba se nivelando por baixo, e aí você não vai ter autoridade, tá legal? Então, assim, autoridade é diferente de medo. Nós que estamos numa função de líder, você que tem equipe, que comanda equipe, você tem que ser enxergado como, pô, aquele cara é o meu patrão no bom sentido, o meu patrão é a minha referência, o cara é meu líder, aquele, eu gosto de trabalhar para aquele cara, para que ele tenha boas referências suas na posição de comando. E assim, a tratativa com educação, ela é uma prática que funciona muito bem, tá certo? Se você trata com educação e não está sendo correspondido, lógico que assim, eu estou falando de uma forma bem, como eu posso dizer, eu não digo superficial, mas a educação é importante. Então, se você tratar bem teu funcionário, é uma grande chance dele se comprometer com você. Não agir pelo poder. Eu já ouvi empreiteiro falando, pô, se não for trabalhar, eu não vou te pagar, pegando o cara pelo medo. Funciona a curto prazo, mas a longo prazo não. A relação ela se desgasta, isso causa rotatividade, enfim. Nunca ninguém vai estar satisfeito em trabalhar contigo. Eu já vi alguns funcionários que trabalham por alguns empreiteiros que já prestaram serviço para mim, que não dava para trabalhar com o cara porque era maltratado, era humilhado, era xingado, inclusive. Bom, enfim, é uma história para uma outra hora, mas eu já tive uma situação de um funcionário que começou com a gente. Quando eu comecei há 18 anos atrás, aprendendo do negócio de pintura, esse funcionário era chamado de burro. Enfim, esse cara se desenvolveu, eu chamei ele para poder trabalhar, achava um menino educado, chamei ele para poder trabalhar, fazer algumas obras. Esse cara se desenvolveu, depois virou empreiteiro, teve uma história legal. Infelizmente, acabou falecendo num acidente numa obra. Foi uma situação muito triste, há uns 2 anos atrás. Enfim, é uma história que, inclusive, eu quero um dia conversar aqui com vocês para poder trazer algumas lições quando a gente fala de segurança em obra, enfim, mas é um tema para uma outra live. E se você quer que eu fale em outra live sobre segurança, me dá um ok aqui, me dá um joinha. Acho que é uma história que vale a pena eu relatar aqui, porque ela deixou muitos ensinamentos para nós aí, inclusive para outros funcionários que foram treinados por esse cara. Então, eu entendo que a tratativa com a educação ela é bem importante, e você consegue sim fazer com que o teu funcionário, né, com a tua equipe se comprometa com você. Puta, é tão bom ser tratado. Vamos pensar aqui, vamos olhar a gente na função de líder quando a gente pega um cliente mala, um cliente que trata a gente de qualquer forma, que é arrogante. Como é que a gente se sente? Pergunta para você, como é que você se sente? Eu já peguei cada cliente, assim, desculpa o termo, né? Não sei nem sei se o que eu vou falar aqui vale a pena, né, se é correto, né? Porque cliente é a essência de todo negócio. Sem cliente a gente não é nada. Mas eu já peguei cada cliente chato pra caramba, arrogante, mas o que a gente tem que ser? Profissional. E fazer o nosso trabalho de acordo com aquilo que a gente foi contratado. Agora inverte. E quando você pega um cliente educado, um cliente que te trata bem, um cliente que realmente te trata como gente, vamos dizer, como, não é verdade, não é como gente, que te trata bem, independente da classe social que ele tem, ele te trata bem, não é bom? Pô, é muito bom. Eu já trabalhei para diversos clientes que, poxa, trataram a minha equipe, tratavam a gente de uma forma tão legal, e o que a gente retribui com esse cliente? O nosso melhor, um bom trabalho, um bom atendimento. A gente quer atender aquele cliente da melhor maneira possível. Então, faça esse exercício. Comece a tratar a sua equipe bem. Comece a tratar a sua equipe com educação. Eu tenho certeza absoluta que você vai ver os resultados a curto prazo, tá legal? Aproveita, ano novo, vida nova, mês novo. Começa a mudar a tua atitude. Começa a tratar com mais educação, com mais respeito, né? Tenha mais paciência, que eu tenho certeza que você vai colher bons frutos. Se não funcionar, aí eu entendo que alguma outra coisa está errada. Mas, enfim,
Mas eu acho que a base de tudo é você tratar bem as pessoas que trabalham com você. Tá legal? Bom, vamos lá. Dando sequência aqui na nossa live. Alano, você falou que precisa, espero que essa dica aí, essa primeira dica tenha sido boa para você. Se você quiser fazer algum comentário, o que você tem de dificuldade aí na tratativa, na formação de equipe, vai ser bem legal aqui compartilhar aqui com os participantes. Um outro ponto importante, pessoal, para você ter a tua equipe comprometida. Seja claro e transparente com a tua equipe. Um outro ponto de grande importância na retenção ali e para que você tenha uma equipe que colabore contigo, uma equipe que tenha comprometimento, é você ser um líder, né? Um líder, um comandante que seja claro e transparente naquilo que você comunica com a tua equipe, tá certo? Não tem nada pior do que, além de ser tratado com falta de educação, é não ter um diálogo transparente e claro com a equipe. É um outro ponto de dificuldade que eu já vi diversos pintores, enfim, eu não vou nem falar, assim, eu estou falando, o nosso negócio é pintura, mas eu já vi, principalmente a gente que está em obra, que convive com diversos empreiteiros, alguns funcionários insatisfeitos que, além de serem tratados com falta de educação, não tem clareza, não tem transparência do líder, do comandante, enfim, do chefe. Não deixa claro o que espera, o que precisa, quando vai na obra, enfim. E aí não mantém uma transparência com aquelas pessoas que trabalham com ele. Então, e tá ligado o quê? A falta de diálogo. É muito importante você comunicar aquilo que você quer para a tua equipe, para eles saberem o quê? Qual que é a tua expectativa? Eu já vi em obra, e assim, eu já cometi esse tipo de erro, tá? Tô falando que eu sou perfeito, não, eu erro pra caramba. Todo dia eu tô procurando melhorar para a gente poder, cada dia que passa, melhorar a nossa desenvoltura aí como líder, enfim, como empreendedor, para poder, de fato, subir de nível. Então, a gente, às vezes, na correria do dia a dia, um monte de coisa para resolver, cliente ligando, obra para começar, obra com problema para ser resolvido, a gente não é transparente, a gente não é claro com quem está subordinado a gente, ou seja, aquelas pessoas que dependem da nossa comunicação para poder desenvolver um bom trabalho. Então, assim, equipe que não se fala, né, ou equipe que não sabe o que o líder quer, dificilmente vai conseguir entregar algum tipo de resultado que tenha valor, que tenha significado. Então, é fundamental você estabelecer um diálogo com a tua equipe, você estabelecer um canal de informação, um canal de comunicação que funcione. Ora, a gente está na época das redes sociais, não só redes sociais, mas assim, o WhatsApp foi uma ferramenta de comunicação que, assim, às vezes você não quer ligar ou não quer receber uma ligação, o WhatsApp é muito prático, ele funciona muito. Antigamente não tinha muito isso. Aconteceu muito, eu já ouvi muito empreiteiro, funcionário de empreiteiro meu falando, pô, eu ligo para fulano, ele não me atende, o que está acontecendo? E às vezes eu tinha que resolver problema que não era meu, que era que era algo que era de responsabilidade do meu empreiteiro, que é um subcontratado, resolver e sobrava para mim. E aí, assim, como no final no final do negócio está o cliente e um subempreiteiro, ele está ali representando a minha empresa numa determinada obra, a gente tem que resolver. Mas eu já ouvi uma série de reclamações. E aí, quando a gente trata diferente alguém que não está recebendo um tratamento com educação, com diálogo, cara, na hora ele tende a abrir o coração, abrir o jogo e reclamar e dizer aí quais são os pontos de problema. Então, a falta de comunicação, a falta de diálogo, a clareza e a transparência, elas são fundamentais. Estabeleça, poxa, que seja crie um grupo de WhatsApp, enfim, unifique ali as pessoas que trabalham com você e seja
claro e transparente na comunicação, aquilo que você espera. Eu já vi diversas vezes em obra. Pô, mas eu não falo, não era para você fazer desse jeito. Ah, mas você não me falou, você me mandou para cá, mandou eu fazer o serviço sem informação, eu te liguei, o cliente estava aqui, eu tive que resolver. Falha de comunicação, entendeu? Então é super importante a transparência, a comunicação, porque isso faz com que a tua equipe esteja comprometida contigo. Olhando os exemplos que são bons, eu converso com vários funcionários que trabalham para outros empreiteiros, não só no negócio pintura, mas empreiteiro de revestimento de civil, e um dos pontos positivos que eu mais ouço sobre aqueles funcionários que são comprometidos com a empresa, que eu percebo, quando eu vejo um cara que é comprometido, eu vou lá e pergunto, pô, mas vem cá, como é que é o teu patrão? Pô, meu trabalho é um cara muito bom, humilde, simples, quando eu preciso eu ligo para ele, quando eu estou com alguma dúvida eu ligo para ele. Existe comunicação, entendeu? Exige respeito. Então isso é muito importante, porque, poxa, as pessoas gostam de ser bem tratadas, as pessoas gostam de se sentir importantes, as pessoas gostam de ser ouvidas, tá legal? Então, estabelecer uma linha de diálogo com o teu funcionário é super importante, tá certo? E terceira e última dica minha de como você faz para ter uma equipe que é comprometida é você, além de estabelecer uma relação de transparência e clareza com o teu pessoal, ouça a tua equipe. É fundamental você ouvir o teu funcionário. Às vezes a gente está tão dentro daquela caixa, daquela correria, cliente ligando, enfim, aquele dia a dia que a gente sabe aí como é, e, cara, a gente se acha o dono da verdade, tá? Eu já me achei em alguns momentos, é uma coisa que eu mudei. Enfim, não é que eu sempre me achei o dono da verdade, pelo contrário, eu sempre ouvi. Mas tem horas que ouvir é fundamental. E às vezes a gente está tão certo que determinada coisa tem que ser daquele jeito, o teu funcionário, aquele cara que está ali na obra, que está no campo, ele, se você fazer com que ele participe das suas tomadas de decisões, vão te ajudar muito a fazer o quê? Pô, o meu patrão está me integrando, ele está me colocando, ele está me ouvindo. Até então, o cara que se dizia o dono de verdade sabe tudo, que mandava eu fazer assim, assim, assado, hoje ele está me ouvindo. Tome decisões em conjunto. Quando eu falo ouvir, não é só ouvir entrar aqui e sair aqui. É também ouvir no sentido de tomar decisões em conjunto. Hoje a gente teve uma reunião lá na empresa, que ela começou, acho que mais ou menos às 10 da manhã, foi até às 11 com o pessoal interno, falamos alguns assuntos, enfim, demos chance para as meninas falarem, né, o que elas achavam de algumas coisas que a gente estava querendo, que a gente precisava definir. E na parte da tarde também, foi reunião das 2 até às 6, aí, enfim, a gente teve que acelerar, porque quando você une mais pessoas pensando ali para resolver um determinado problema ou evitar um determinado problema, a chance da gente conseguir uma solução mais inteligente é bem maior. Porque aí você entra naquela vibe de dar ideia, de pedir opinião, de ouvir, você se sente mais seguro para tomar uma decisão. Lógico, se você vê que em algumas situações aquilo que você ouviu, mesmo você ouvindo, você tem segurança de que a tua decisão é a mais certa, nada errado nisso, você pode sim. Mas só o fato de você ter ouvido as pessoas que trabalham com você, automaticamente as pessoas vão se sentirem importantes, vão se sentirem o quê? Inteiradas no assunto. E afinal, você que não trabalha, que não põe a mão na massa, assim como eu, não coloco e nunca coloquei, sempre lidei com gestão, com comando de pessoas, os caras que estão lá em obras são fundamentais. Então, se você não tiver a tua equipe comprometida, cara, não tem jeito. Você virou as costas, o teu pintor ali, o teu executor de obra, ele tem o poder todinho aqui nas mãos de prejudicar a tua empresa ou de levar a tua empresa para um nível melhor. Então, é fundamental
que você tenha pessoas que você olha pro andaime, olha aquele cara, pô, esse cara dá gosto, esse cara vale a pena, entendeu? Ou referenciar determinado funcionário para um pintor, pô, pode falar com o meu pintor que ele vai resolver teu problema, e depois pede um feedback pro teu cliente. Se o cliente te der um feedback bom, elogia o cara publicamente. Infelizmente, exige aquela cultura de que não pode elogiar não, porque no primeiro elogio estraga. Balela, idiotice. Eu também já pensei dessa forma, mas não é assim. Eu acho que assim, quando erra, tem que ser assim, uma regra que é legal. Errou, chama individualmente e crau, educação com respeito. Acertou, elogie publicamente. Você vai ver o efeito que isso vai causar, tá certo? Bom, pessoal, assim, esses foram os 3 pilares dessa live de hoje na formação de equipe comprometida, que afinal, quem é que não quer ter uma equipe comprometida, né, com o teu trabalho? Aquela equipe que você vira as costas e respira tranquilo, que está em boas mãos. Isso é fundamental. Ficar em pé de guerra com funcionário, com ameaça, não vai funcionar, estressa a curto prazo, tem problemas a curto prazo, não é sustentável, e aí é um ciclo vicioso e ninguém evolui. Pelo contrário, só se machucam, vira ofensa, vira mágoa. Eu acho que, eu acredito que é algo que não vale a pena e é a maior perda de tempo que existe. Então, assim, faça com que a tua equipe seja comprometida com você através de tratativas que não funciona só para quem lida ali com funcionário, mas com os seres humanos de forma geral, que eu falei da seleção focado mais no lado profissional, né? Poxa, primeiro você tem que ver o lado profissional, se o cara te atende ou não, fazendo aquela peneira de entender da onde aquele profissional veio, quais são as referências, e as 2 outras dicas que eu aplico, e eu vejo que funciona, graças a Deus, eu tenho uma excelente relação com todos os funcionários que trabalham com a gente, com funcionários que já trabalhavam, inclusive funcionários que já saíram hoje são amigos, funcionários que viraram empreiteiros, que abriram as suas empresas, a gente conversa até hoje, tem espaço para todo mundo, então assim, o mercado tá bom, passaram por lá, o mercado ficou bom, os caras estão tocando a vida, ótimo, aprenderam com a gente um pouquinho, ótimo, hoje às vezes também a gente aprende com os caras, então isso é muito importante. Transparência, clareza com a tua equipe, educação e ouvir a tua equipe. Às vezes a solução no teu problema está lá em você simplesmente se dedicar a, gente, vamos bater um papo. Sábado eu tenho uma reunião lá no escritório de equipe, primeira reunião do ano com todos os funcionários que trabalham com a gente, porque a gente quer ouvir o que o pessoal tem para poder falar, entendeu? Então é importante, tá? Às vezes num deslocamento de uma obra com o teu pessoal, que você está ali no carro, em vez de ligar o som ou ficar no celular, bate um papo com o pessoal, fala de algum assunto um pouco fora da caixa, entendeu? Eu tenho certeza que você vai conseguir conquistar de fato o comprometimento, a confiança e a felicidade do teu funcionário, enfim, do teu colaborador ali junto contigo. E, consequentemente, ele vai reverter isso lá na obra, no serviço, com o teu cliente. Então, assim, chega com esse lance de brutalidade, de ficar querendo querendo fazer uso do poder, do abuso. Opa, tem um bichinho aqui na câmera, sai fora. Uso de abuso, enfim, de poder para poder fazer com que a pessoa, com o teu funcionário, faça aquilo que você deseja. Vai pelo lado de influenciar com boas práticas, que eu tenho certeza que vai ser bem melhor, tá certo? Bom, pessoal, vamos ver se tem alguma pergunta aqui. O pessoal tá acenando. Pô, então gostaram do assunto? É importante para mim, até para poder a cada dia que passa aumentar a qualidade dos assuntos abordados. Eu acho que isso é um tema bem importante, afinal, somos mão de obra, dependemos de material humano, dependemos de nós, seres humanos, aí para o sucesso dos nossos negócios. Independente da mecanização, a gente, o negócio de pintura ele depende muito ainda do ser humano, tá legal?
Então, valeu, Alex, bom, me deu uns parabéns aqui, valeu, obrigado aí pelo feedback. Aqui, Anderson Carvalho, aqui no Facebook agora, tenho muitos problemas com a equipe. Anderson, aplica essas práticas aí. Se você não estiver aplicando e for de alguma outra ordem, enfim, me fala aqui, talvez o seu problema seja tema de uma outra live, enfim, ou algum conteúdo aí mais denso lá no YouTube. No YouTube, para quem não acessou o nosso YouTube, @Empreenda na Pintura, tem alguns conteúdos lá com vídeos de 30, 40 minutos, onde a gente fala de forma mais aprofundada em alguns temas, tá? Mas para mim, o que vocês me trouxerem de feedback, o dia a dia de vocês, eu vou falar e vou referenciar com o maior prazer aí, porque afinal, o grande objetivo do Empreenda é fazer com que nós, profissionais que atuamos aí na pintura, subimos, para a gente subir de nível, entendeu? E levar a pintura para onde ela realmente merece, tá certo? Então eu conto com a participação de vocês aí. Anderson, legal, preciso aprender bastante sobre equipe. Obrigado pelo feedback, vou anotar aqui para poder falar um pouco mais sobre esse assunto. É um assunto que ele não se resume só a uma live. Quando a gente fala de formação de equipe, poxa, e equipe comprometida envolve uma série de coisas, está ligado a treinamento, a diálogo, ao lado comportamental. Olha, é uma série de coisas. E é um grande desafio para quem empreende, né? A gestão de pessoas. Quando a gente fala de formar equipe comprometida, a gente está falando de gestão de pessoas. E assim, na minha opinião, a maior qualidade de um empreendedor, né, é ele saber lidar com pessoas. Pessoas são fundamentais para qualquer tipo de negócio. Então, se você tem isso como dificuldade e precisa melhorar, se aprofunde em temas relacionados aí à tratativa de pessoas. Enfim, existem aí bons livros, enfim, quem não gosta muito de ler, vai lá no YouTube, tem bons vídeos. Vou até dar uma dica aqui, tá? Um livro que eu li que chama-se Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Quem não gosta de ler, vai lá no YouTube, coloca lá, existem alguns resumos, alguns vídeos, alguns caras aí que são muito bons no lance de pessoas que falam sobre esse determinado assunto, que dão assim, ó, dicas que são bem práticas, que eu tenho certeza que vão aí abrir a mente de vocês, enfim, como abriu a minha, no lance de você saber se relacionar, não só com as pessoas que trabalham com você, mas com os clientes, com as pessoas que são importantes para o seu negócio. Tá certo? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Sandro Carvalho, mano, seus conteúdos abriram um leque na minha mente. Ô, valeu, cara. Eu fico até emocionado. Valeu. Tamo junto aí. O que tiver de dúvida, de lance, me manda um direct, manda mensagem. Afinal, é importante para mim saber quais são as dificuldades de vocês para que a gente fale aí nas nossas próximas lives, enfim, nos conteúdos que eu normalmente publico, sobre os desafios do empreendedorismo no nosso negócio de pintura, tá certo? Bom, pessoal, a nossa live vai chegando aqui aos seus 50 minutos de duração. Estou dando uma falha aqui na voz. Afinal, final de semana aí de Réveillon foi bem legal. Cervejinha, carninha, madrugada dentro, curtindo, conversando com os familiares. E aí, eu não estou lá 100%. Mas assim, quero agradecer a participação de todos, desejar aqui mais uma vez um feliz ano novo e que Deus vai abençoe a vida de todos vocês. 2000 vai ser um baita ano para nós aí que atuamos na construção civil e para os outros mercados, principalmente a gente que é da pintura, tem muita obra acontecendo. Vamos que vamos se preparar, vamos procurar se informar, vamos em busca de conhecimento e aplicar, tá certo? Você que não nos acompanha, estamos aqui em Instagram, Facebook, YouTube e o nosso canal do Telegram. É um canal que eu tenho divulgado bons conteúdos, conteúdos exclusivos. Você que não está no nosso canal do Telegram, acesse aqui nosso Instagram, tenho aqui o Linktree,
com os acessos lá das nossas páginas, entra lá no nosso canal do Telegram e participe, tá legal? Gente, um grande abraço, boa noite para todos aí, e amanhã tem live 1, 2, 3, 4, nossa live no Instagram somente, 12h34, com interação e participação ao vivo aí dos pintores, falando sobre empreendedorismo, tá certo? Um grande abraço, Deus abençoe a todos aí, uma excelente noite. Valeu!